Autos 481-13-000-008, dígito 8. Réus: Érica Poliana de Souza Soares, Marcelo Santos Macedo e o Anderson Oliveira, todos qualificados. Imputação: artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, acumulado com o artigo 14, 2, ambos do Código Penal, homicídio qualificado por motivo torpe e pela emboscada na modalidade tentada. Visto, etc. Érica Poliana de Souza Soares, Marcelo Santos Macedo e o Anderson Oliveira, acima qualificados, após terem sido denunciados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foram pronunciados pela prática da conduta descrita no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, acumulado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, por haver indícios de que os acusados, no dia 12 de dezembro de 2012, por volta das 20 horas, em uma estrada de terra que liga esta cidade de Patrocínio à cidade de Cruzeiro da Fortaleza, nas proximidades da rodovia MG 230, neste município de Patrocínio, por motivo torpe e por meio de emboscada, iniciaram a execução de um crime de homicídio contra a vítima José Aparecido Capanema, causando nestas lesões descritas no auto de corpo de delito de folha 165, que só não veio a falecer por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. Submetidos hoje a julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca, o egrégio Conselho de Sentença reconheceu que os réus Érica Poliana de Souza Soares e Marcelo Santos Macedo praticaram a conduta descrita no artigo 121 do Código Penal na modalidade tentada, com as qualificadoras capituladas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, motivo torpe e emboscada. Quanto ao réu, o Anderson Oliveira, reconheceu o egrégio Conselho de Sentença que ele concorreu para o fato, auxiliando os autores a adquirir e esconder a arma de fogo e instigando um dos autores a efetuar disparos contra a vítima, mas não admitiu que o réu tenha concorrido para o início da execução de um crime de homicídio. Negado o quesito relativo à tentativa, ocorreu a desclassificação da infração, cessando com isso a competência do júri para prosseguir no julgamento quanto ao referido acusado, que passa a este juiz-presidente. Diante da decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, cumpre a este juiz, então, passar a análise do caso. Antes de mais nada, registro que o processo se encontra em ordem, não havendo nulidades arguídas, nem matéria de ordem pública a ser analisada, razão pela qual passo ao exame do mérito. Das lesões corporais. Materialidade. Tratando-se a infração de lesões corporais de delito que deixa vestígios, resta inequívoca a materialidade face ao laudo de lesões corporais de folha 165, o qual é conclusivo no sentido de que houve ofensa à integridade corporal da vítima José Aparecido Capanema, consistente em 6 feridas pérfuro-contusas por projétil de arma de fogo. Desta forma, inequívoca a materialidade da infração. Autoria. Os fatos narrados pela denúncia não encontram respaldos nem nas declarações do acusado, nem nas provas produzidas em juízo. Com efeito, interrogado em juízo, o acusado negou haver concorrido para os disparos efetuados contra a vítima, declarando que, quando chegaram ao local, o acusado Marcelo pediu para o depoente que aguardasse no interior do veículo, que logo retornaria, que chegaram no local com os faróis acesos, que não viu se havia ali algum outro veículo quando chegaram, que depois que chegaram não chegou ao local nenhum outro veículo, que não sabia que o acusado Marcelo estava armado, fato de que tomou conhecimento somente depois de que ouviu os disparos, que quando ouviu os disparos viu passar um veículo, não sabendo dizer qual, que após os disparos se aproximou do local e viu um veículo parado e um rapaz no chão, que não sabe dizer quantos disparos ouviu, que então perguntou ao acusado Marcelo o que estava ocorrendo, mas este não respondeu, chamando para ir embora. Os demais acusados, por sua vez, excluíram a participação do acusado Anderson no plano de atentar contra a vítima. A vítima, a seu turno, embora tenha noticiado a presença de outro indivíduo no local, além dos acusados Marcelo e Érica, não atribuiu ao acusado Anderson a autoria, declarando que não identificou tal indivíduo. Restaram, portanto, somente indícios de que o acusado Anderson tenha aderido à conduta do autor dos disparos efetuados contra a vítima, não havendo, repita-se, prova judicial da participação do acusado. Desta forma, ocorreu que a autoria do delito restou fragilizada em relação ao acusado Anderson,
dado que a vítima, única testemunha presencial do fato delituoso, não o apontou como partícipe. Ademais, cabia ao Ministério Público, enquanto órgão acusador, provar de forma retilínea a autoria do delito imputado, o que não ocorreu no presente caso. Destarte, como o parquê não se desincumbiu deste ônus, absolver o réu é medida que se impõe. Do porte ilegal de arma de fogo, da materialidade. A arma de fogo, consistente em uma pistola marca Beretta, modelo 950B, calibre .635, número de série B16892, e as respectivas munições foram apreendidas e submetidas a exame de eficiência. A potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida e das respectivas munições encontra-se consubstanciada nos laudos periciais de folha 58 e 60, os quais atestam a eficiência e prestabilidade das mesmas. Induvidosa, portanto, a materialidade do delito em questão. Da autoria. Os fatos narrados pela denúncia encontram respaldo nas declarações do acusado, bem como nos demais depoimentos colhidos em juízo. Com efeito, em seu depoimento prestado em juízo, o acusado declarou que o acusado Marcelo pediu que o depoente jogasse a arma fora, tendo jogado-a no lixo, folhas 310. O acusado Marcelo, por sua vez, tanto na fase policial como em juízo, declarou que pediu ao acusado Anderson que escondesse ou jogasse fora a arma, folha 306. Emerge dos autos, portanto, que o acusado recebeu e ocultou a arma apreendida fora de sua residência e a toda evidência o fazia voluntariamente, sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar, vez que não era detentor de qualquer autorização ou registro da arma, muito embora sejam estas exigidas. Inconteste, portanto, a autoria do delito imputado ao acusado. O ato confessório está, pois, atrelado à prova oral testemunhal, pelo que assume aquele força probante, servindo como fonte de convencimento apta à certeza da autoria do delito em relação ao acusado. Código de Processo Penal, artigo 197. Da confissão espontânea. Interrogado em juízo, o acusado Anderson Oliveira confessou a autoria do delito imputado, merecendo ser reconhecida em seu favor a atenuante genérica prevista pelo artigo 65.3d do Código Penal. Conclusão. Diante da decisão, o soberano do egrégio Conselho de Sentença cumpre a este juiz submeter, como de fato submete os réus Érica Poliana de Souza Soares e Marcelo Santos Macedo, as penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, cumulado com 14 e 2, ambos do Código Penal. Além disso, julgo parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado Anderson Oliveira da imputação contida, aliás, capitulada no artigo 129, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Submeto, no entanto, o réu Anderson Oliveira às penas do artigo 14 da Lei 10.826/03. Passo a dosimetria da pena. Fixo a pena base em relação à acusada Érica Poliana de Souza Soares, conforme as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade. A conduta da acusada causa reprovabilidade maior do que a esperada para o delito em causa, não se apresentando comum para a hipótese, tanto pela forma manipuladora com que agiu, como por ter demonstrado de forma intensa a sua vontade de ceifar a vida da vítima, tanto que esta sofreu 6 disparos de arma de fogo, além de chutes, sendo deixada à própria sorte em local erro. Antecedentes. A acusada não registra antecedentes. Não existem provas negativas contra a conduta social, notadamente quanto ao seu meio circundante e convívio interpessoal, devendo, pois, ser presumida como satisfatória. Não existem elementos depreciativos da personalidade do réu. Os motivos já foram considerados para efeito de qualificação do delito. As circunstâncias externas já foram consideradas para efeito de qualificação do delito. As consequências do crime ultrapassaram aquelas próprias ao delito em questão, já que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias, além de ter havido risco de morte, conforme laudo pericial de folha 165. Não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. Fixação da pena base. Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais, que as circunstâncias judiciais, em sua maioria, são favoráveis à ré, fixo a pena base em 16 anos de reclusão. Não existem circunstâncias atenuantes. Reconheço, no entanto, em favor da ré, a circunstância agravante atinente à direção da atividade criminosa dos demais agentes, prevista pelo artigo 62.1 do Código Penal, pelo que eleva a pena a 16 anos e 6 meses de reclusão. Não se inferem causas de aumento de pena. Reconheço, no entanto, em favor da ré,
a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, inciso 2 do Código Penal e reduz a pena de apenas 1/3, ou seja, a 11 anos de reclusão, a teor do disposto no artigo 14, parágrafo único, tendo em vista que a ré percorreu todo o iter crimes, tanto que a vítima foi atingida com os disparos de arma de fogo, bem como com chutes. Em pena definitiva, submeto a ré Érica Poliana de Souza Soares a 11 anos de reclusão. Atento às disposições do artigo 5º da Constituição Federal e segundo, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, combinados com 33 e 59 anos do Código Penal, considero adequado para a obtenção dos fins de prevenção e reprovação do crime iniciar a acusado o cumprimento da reprimenda no regime fechado. Deixo de conceder a ré a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a vedação contida no artigo 44, inciso 1 do Código Penal, bem como por não considerar socialmente recomendável a medida, incabível a concessão do subsídio por falta de preenchimento dos requisitos legais. Fixo a pena base em relação ao acusado Marcelo Santos Macedo, conforme as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A conduta do acusado causa reprovabilidade maior do que a esperada para o delito em causa, não se apresentando comum para a hipótese, eis que demonstrou de forma intensa a sua vontade de ceifar a vida da vítima, tanto que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo em face do ofendido, além de terem sido desferidos chutes contra aquele, adotando comportamento próprio de quem quer demonstrar valentia, além do que demonstrou frieza ao deixar a vítima no local dos fatos à própria sorte sem prestar socorro. O acusado não registra antecedentes. Não existem provas negativas contra a conduta social, notadamente contra o seu meio circundante e convívio interpessoal, devendo, pois, ser presumida como satisfatória. Não existem elementos depreciativos da personalidade do réu. Os motivos já foram considerados para efeito de qualificação do delito. As circunstâncias externas já foram consideradas para efeito de qualificação do delito. As consequências ultrapassaram aquelas próprias ao delito em questão, já que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias, além do risco de morte, conforme laudo pericial de folha 165. Não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. Assim, tendo em vista que as circunstâncias judiciais, em sua maioria, são favoráveis, fixo ao réu a pena base de 16 anos de reclusão. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas. Não se inferem causas de aumento de pena. Reconheço, no entanto, em favor do réu, a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e reduzo a pena de apenas 1/3, ou seja, a 10 anos e 8 meses de reclusão, a teor do disposto no artigo 14, parágrafo único, tendo em vista que o réu percorreu todo o iter crimes, tanto que conseguiu atingir a vítima, tanto com os disparos de arma de fogo como com chutes. Submeto o réu Marcelo Santos Macedo, em pena definitiva, a 10 anos e 8 meses de reclusão. Atento às disposições do artigo 5º da Constituição Federal, segundo parágrafo 1º da Lei 8.072/90, combinados com o artigo 33 e 59 anos do Código Penal, considero adequado para a obtenção dos fins de prevenção e reprovação do crime iniciar o acusado o cumprimento da reprimenda no regime fechado. Deixo de conceder ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a vedação contida no artigo 44, inciso 1 do Código Penal, bem como por não considerar socialmente recomendável a medida, incabível a concessão do subsídio por falta de preenchimento dos requisitos legais. Fixo a pena base em relação ao acusado Anderson Oliveira, conforme as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A reprovabilidade da conduta é anormal para o delito em causa. O acusado não registra antecedentes computáveis. Não existem provas negativas contra a conduta social, notadamente contra o seu meio circundante, convívio interpessoal, devendo, pois, ser presumida como satisfatória. Não existem elementos depreciativos da personalidade do réu. Os motivos são os adstritos ao tipo. Circunstâncias são as próprias do delito. Consequências são as normais. Comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais são, em sua totalidade, favoráveis, fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes. Reconheço, no entanto, em favor do réu atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir as penas, porquanto fixadas no mínimo legal. Não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Submeto o réu Anderson Oliveira, em pena definitiva, a 2 anos de reclusão e 10 dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, devidamente corrigidos quando o efetivo pagamento, consoante o disposto no artigo 60 do Código Penal, em razão das precárias condições financeiras do réu.
Atento às disposições do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, acumulado com o artigo 59 do Código Penal, considera adequado para a obtenção dos fins de prevenção e reprovação do crime iniciar o acusado o cumprimento da reprimenda no regime aberto. Ante a quantidade da reprimenda fixada, promovo, conforme no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública em local a ser determinado pelo juiz da execução e limitação de fim de semana, também a ser especificada pelo juiz da execução. Demais deliberações. A execução provisória poderá se dar conforme o entendimento simulado pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal e análise do juiz da execução, devendo ser expedidas guias de execução provisória quanto aos acusados Érica Poliana de Souza Soares e Marcelo Santos Macedo, independentemente do trânsito em julgado para as partes. Após o trânsito em julgado da sentença ou do acordo de segundo grau com recurso sem efeito suspensivo, oficia ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral acerca de eventual suspensão de direitos políticos dos acusados e ao Instituto de Identificação Criminal acerca da presente. Após o efetivo trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol de culpados, bem como espeçam-se guia de execução definitiva da pena. Espeçam-se cartas de guia, recomendem-se os réus Érica Poliana de Souza Soares e Marcelo Santos no estabelecimento prisional em que se encontram. Caso haja recurso, em razão de os réus Érica Poliana Souza Soares e Marcelo Santos Macedo tenham permanecido presos durante este feito, e considerando que permanecem presentes os requisitos legais para o encarceramento cautelar, mormente aqueles apontados pelas decisões de folha 139, 142 e 143 e 146, os quais ratificam em todo, mostrando-se inadequadas, portanto, quaisquer das medidas cautelares capituladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nego-lhes o direito de apelar em liberdade, devendo permanecer presos. Em virtude da substituição da pena privativa de liberdade, concedo ao acusado Anderson Oliveira o direito de recorrer em liberdade, devendo assinar termo de comparecimento a todos os atos do processo, inclusive com autorização de seu endereço. Espeça-se alvará de soltura quanto ao acusado Anderson Oliveira, incontinente a ser cumprido se por outro motivo não estiver preso o acusado. Não há elementos nos autos suficientes à fixação de plano de valor mínimo para efeito de reparação de danos causados pela infração. Custas na forma da lei, nos termos do artigo 33, caput do provimento conjunto 7/2007, encaminhe-se os autos à condutoria judicial para apuração das custas e demais despesas finais e após intime-se os acusados para pagamento do débito no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo sem que o débito tenha sido quitado, espeça-se certidão encaminhando à Advocacia Geral do Estado, conforme dispõe o artigo 34 do provimento conjunto 7/2007. Sentença publicada em sessão de julgamento são legitimados os acusados, seus defensores e o Ministério Público. Registro em livro próprio. Sala das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Patrocínio, quinta-feira, 5 de setembro de 2013. Uma boa noite a todos.